Estou aqui para fazer uma revisão com vocês dos conteúdos trabalhados em sala de aula, principalmente os capítulos 1 e 2, e dar algumas dicas importantes para a prova do dia 11. A prova do dia 11 de língua portuguesa vai ter 7 questões. O que a gente precisa atentar para essas 7 questões? Uma dica fundamental, não só para essa prova de língua portuguesa, mas como para as demais disciplinas, é uma leitura atenta aos textos e ao comando das questões. Vocês mais ou menos já sabem como as provas funcionam, certo? Existem textos, os textos são recorrentes não só nas provas de língua portuguesa, mas nas demais questões. Então, assim, das demais disciplinas, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar duas coisas sobre esses textos das questões. Qual é a função textual dos textos e qual é o seu propósito comunicativo. Quando a gente pensa nisso, claro que a gente está pensando nos gêneros textuais, um conteúdo específico da nossa disciplina. Um conteúdo específico e recorrente nas provas, certo? Recorrente, inclusive, na prova do dia 11. Então, assim, o que a gente tem que pensar para além da função social e do propósito comunicativo quando a gente se refere ao gênero textual? A gente tem que pensar sobre qual é a organização interna desse gênero textual, quais são os recursos linguísticos utilizados para atender o propósito comunicativo, qual é a variedade linguística empregada e, claro, qual é o seu conteúdo temático. Quando a gente pensa isso, a gente interpreta esse gênero textual de forma bastante satisfatória, perfeito? Mas para além da noção e do reconhecimento do gênero textual, o que mais que a gente precisa para a prova de língua portuguesa do simulado? A gente precisa relembrar e revisar 4 conteúdos importantes das nossas aulas dos capítulos 1 e 2. Por exemplo, variedade linguística, tipos de registro, funções de linguagem super importante e, claro, o recurso da intertextualidade. Lembrando, variedade linguística, a gente tem 4 na língua portuguesa. Quais são elas? Social ou sociocultural, geográfica ou regional, histórica e a norma culta padrão. Gente, não esquece, norma culta padrão é sim uma variedade linguística, certo? Uma variedade linguística pensada, convencionada para situações formais e, sobretudo, para a modalidade de escrita. No entanto, nem todos os gêneros textuais de modalidade de escrita vão requerer da gente a utilização da norma culta padrão, perfeito? Por que isso? Exemplos disso. A gente tem, por exemplo, bilhete, SMS, certo? Carta pessoal, diário íntimo, são gêneros textuais de modalidade de escrita, mas não necessariamente requerem o uso da variedade da norma padrão. Então, assim, a gente sabe isso pela nossa vivência, pela nossa própria vivência e experiência textual com esses gêneros, ok? Para além disso, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar sobre os textos literários e o uso da variedade linguística, certo? Os textos literários, muitas vezes, eles fazem de forma intencional o uso da variedade, por exemplo, regional ou sociocultural. Para quê? Para caracterizar, por exemplo, um personagem numa condição cultural, social, certo? Ou para demarcar a região, o espaço que esse personagem habita, perfeito? Então, para além disso, tem que pensar a variedade linguística nos textos literários, que ela exerce um papel importante, uma função importante ali, com uma construção desse personagem. Para além disso, pessoal, não esquece, é um equívoco a gente pensar e que a variedade linguística acontece só nos textos na fala. A variedade linguística acontece também na escrita, e a prova disso, como eu já disse para vocês, como a gente já lembrou, é que existem textos de gêneros textuais cuja a modalidade, a variedade linguística não é necessariamente a norma padrão, ok? Pessoal, não esquece, cada situação comunicativa vai requerer um tipo de registro. Que tipo de registro é esse? O formal e o informal, certo? Então, assim, e esse contexto, além do contexto, outras circunstâncias vão determinar se eu vou fazer um registro formal ou do informal. Que circunstâncias são essas? Sim, pode ser também a modalidade oral ou escrita, certo? Pode ser o destinatário, se meu destinatário é íntimo ou meu destinatário é uma pessoa desconhecida. Isso são circunstâncias que vão influenciar, sim, um tipo de registro formal ou informal. Então é importante pensar que cada situação comunicativa, cada circunstância vai sinalizar para esse locutor um tipo de registro empregado, certo? Para além disso, o que a gente tem que saber mais para a prova é
as funções das linguagens. Lembra lá? Temos 6 funções das linguagens, certo? Emotiva, referencial, fática, apelativa, conativa não, né? Conativa e apelativa. Poética e metalinguística, tá? Então, assim, repetir aí a conativa, que é a mesma coisa que a apelativa. Lembra lá? Cada uma dessas funções das linguagens, elas são centradas num elemento da comunicação. Por exemplo, a emotiva, centrada no emissor. Então, a gente tem, por exemplo, aí um diário, um gênero textual, que é o diário, que a gente evidencia a função da linguagem emotiva. Outro exemplo, da apelativa voltada no receptor, centrada no receptor. Qual é o gênero textual exemplar disso? O anúncio publicitário, certo? Então, assim, compre isso, beba isso, tudo isso, essa marca de segunda e terceira pessoa sinaliza para essa referência pro receptor. Para além disso, funções referenciais, centrada no referente. A notícia é um exemplo de gênero textual cuja função predominante é a referencial. Que mais? Metalinguística, a gente tem os direitos de dicionário. Poética, como o próprio nome já está nos lembrando aí, os poemas, certo? Esse uso criativo da mensagem, centrado na mensagem, então tem a função predominante aí a poética. E por fim a fática, que é do diálogo, certo? Que é para testar a eficácia do canal. Então, assim, o diálogo é um exemplo específico cuja função predominante tá a fática, perfeito? Pessoal, para finalizar a nossa revisão, lembra lá, o recurso criativo, intencional, que é a intertextualidade. O que a intertextualidade é? Essa relação estabelecida entre um ou mais textos. Esses textos não necessariamente requerem que eles sejam de mesma natureza, ou seja, de mesmo gênero textual. A gente pode ter em textos o recurso da intertextualidade com gêneros de diferentes naturezas. Por exemplo, uma obra de arte, relação intertextual com um anúncio publicitário, certo? Ou melhor, o contrário. Um anúncio publicitário com uma relação intertextual com a obra de arte, ou vice-versa também, tanto faz. Uma tirinha com uma relação intertextual com um conto maravilhoso, por exemplo. Tudo isso foi exemplos que a gente viu e trabalhou em aula, certo? Então, não esquece disso. Não esquece que dentre os tipos de intertextualidade, a gente tem um que é a paródia. A paródia, o que é a paródia? É um tipo de intertextualidade, então a gente tem uma criação de um novo texto, com relação com o texto já existente, mas com qual finalidade? Com uma finalidade crítica, satírica, humorística, certo? Então, assim, para fechar a nossa revisão, não esquece disso. A gente tem o recurso intertextual e a gente tem um tipo de recurso intertextual bastante específico, que é a paródia, que tem uma finalidade específica, que é a sátira, que é o humor, certo? Então, assim, aqui a gente encerra a nossa revisão para o simulado